Então, pessoal, aqui eu queria só lembrar um par de coisas que nós já estudamos, né? Tá? Primeira coisa que a gente estava falando no contexto de vetores, né? A gente falou sobre o produto por escalar, né? O que significava isso? A gente pegava um vetor, tá? Multiplicava por um determinado número, né? Tá certo? E esse número, sei lá, a gente podia então dobrar o vetor, né? Dividir ele pela metade, digamos, né? Então, o resultado disso, né? Era um vetor, tá? Bom, outra coisa que nós vimos, né, é o produto interno. Tá? O produto interno, a gente pega um vetor, a gente pega outro vetor e faz uma determinada operação, lembra que tem a ver com o ângulo, tá? E o resultado aqui, então o resultado do produto interno de um vetor por outro vetor é um número. Tá? Por que eu estou lembrando isso? Porque agora a gente vai falar de um terceiro tipo de produto, que a gente chama de produto vetorial. Tá? Então a gente vai pegar um vetor, vai fazer um produto que é denotado com esse jeito aqui, né? com essa cruzinha, tá? Para um outro vetor, e agora o resultado vai dar um vetor. Tá? Então é importante tá consciente que existem esses três tipos aqui. Então, pessoal, o conceito novo agora de produto entre vetores, né, é o que a gente chama de produto vetorial, tá? Vou abreviar assim. Então, ele é baseado na seguinte definição, né? Imagina que a gente tem dois vetores U e V, né? E é importante aqui que esses vetores sejam vetores no espaço, né? A gente não faz o produto vetorial de vetores no plano, tá? Então, pega dois vetores do espaço e considera as suas coordenadas, tá bom? A, B, C e, digamos, a linha, B' e C'. Tá? O produto vetorial de U por V, tá? Essa é a coisa importante, é que seja um vetor, né? Tá? Vou te dizer qual é o vetor agora. É um vetor cuja notação, cujo símbolo, né, é U produto por V, né? Tá? Então, produto de U por V é o vetor que tem coordenadas. Essas coordenadas são calculadas a partir das coordenadas dos vetores U e V do seguinte jeito. Tá? Então, a gente pega, olha lá, A, B e C são certos números, a linha, B' e C' são certos números, e a gente faz esse tipo de cálculo aqui, né? BC' menos CB', menos AC' menos a linha C, e AB' menos a linha B. Tá? Essa é a nossa definição do produto vetorial. Vou fazer um exemplo aqui. Então, aqui a gente pede para calcular o produto vetorial entre os vetores U e V com essas coordenadas. Tá certo? Então, que tipo de conta a gente tem que fazer? Aquela que está lá em cima. Então, vamos identificar quem é B, né? Quem é C, quem é B, quem é C', quem é C, quem é B', etc. Tá? Então, aqui eu tenho A, B e C, A', B' e C'. Então, eu preciso B, que é 0, vezes C', que é 0, menos C, que é 2, vezes B', que é 2, vírgula. O que a gente precisa aqui? Botar um sinal de menos, tá vendo? Abre parênteses. A, que é 1, vezes C', que está lá, é 0, menos A', que está aqui, é 4, vezes C, que está aqui, e é 2, vírgula, A, que está aqui, é 1, B', que está aqui, é 2, menos A', que está aqui, é 4, vezes B, que está aqui, é 0. Tá certo? Então, isso aqui é um vetor que tem essas coordenadas. É só fazer o cálculo agora. 0, aqui eu tenho menos 4. Tá? Aqui eu vou ter aqui 0, né? 4 vezes 2, 8 negativo, menos aqui mais. Então, fica 8. E aqui eu vou ter 1 vezes 2 menos 4 vezes 0. Ou seja, 2. Ok? Bom, aqui eu vou explicar um outro modo de calcular o produto vetorial. Tá? Então, para isso, deixa eu desenhar aqui o sistema de coordenadas em R3, tá bom?
E eu vou marcar aqui 3 vetores especiais, que são esse vetor aqui, esse vetor aqui e esse vetor aqui, tá? Que são vetores, né? Que a gente chama de E1, E2 e E3. Deixa eu colocar aqui, E1 é esse primeiro, E2 é o segundo e E3 é o terceiro, tá? São 3 vetores que eles têm a particularidade que eles são vetores unitários, significa que eles têm módulo 1 e cada um deles está na direção de um dos eixos. Então é fácil ver, né, que com essas condições, na direção dos semi-eixos positivos, tá? Cada um deles. É fácil ver que com esses 2 requerimentos, né, seriam unitários, estarem na direção dos semi-eixos positivos. Então, eles vão ter que ter as seguintes coordenadas: 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Tá? E são esses 3 vetores E1, E2 e E3 expressos em coordenadas. Tá? E com essas notações aqui, então a gente pode calcular o produto vetorial, né? Esse que está expresso aqui em cima, tá? Por meio dessa fórmula, tá? Esse produto vetorial ele coincide com um determinante, tá certo? Então, com essas notações, a gente pode fazer a conta e ver que o produto vetorial ele coincide com o determinante dessa matriz aqui que eu vou escrever, né? E1, E2, E3, e aqui vão as coordenadas dos vetores, aqueles que eu estou multiplicando. Tá? Deixa eu fazer um comentário a respeito dessa matriz. Ela é uma matriz não comum, né? No sentido de que as entradas dela aqui, né? Tá? Nessa primeira linha aqui, são vetores, tá certo? E aqui são números. Tá? Então, é uma matriz simbólica nesse sentido. Exatamente, ela serve como um jeito, talvez, mnemônico, né? Ou seja, mais fácil de lembrar do que aquela definição ali em cima. Tá bem? Então, quase sempre quando eu for calcular um produto vetorial, eu vou usar essa expressão aqui para esse produto vetorial. Tá bom? Vou fazer alguns exemplos aqui. Então, pessoal, vamos então calcular alguns exemplos aqui de produtos vetoriais, né? Então, vejam, né? Aqui eu quero fazer o produto vetorial do vetor E1 pelo vetor E2, aqueles que eu acabei de explicar, né? Que são vetores unitários. Esse aqui na direção do eixo X, do semi-eixo positivo X, né? E esse aqui na direção do semi-eixo positivo Y, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui? De acordo com isso que eu expliquei agora, né? A gente forma uma matriz que na primeira linha aparecem... Essa primeira linha não varia, tá, pessoal? E1, E2, E3, tá? É sempre a mesma. E na segunda e terceira linha dessa matriz, 3 por 3, a gente vai incluir as coordenadas dos vetores que a gente está multiplicando na ordem, tá? Então, o vetor E1 tem coordenadas 1, 0, 0, e o vetor E2 tem coordenadas 0, 1, 0. Então, ao fazer esse cálculo, como é que a gente procede, né, para calcular esse determinante? A gente pode repetir essa linha e multiplicar para cá positivo e para o outro lado negativo, tá? Tem outros jeitos também de fazer, eu vou fazer de um jeito mais rápido, que é multiplicar esse E1, multiplicar por esse vezes esse menos esse vezes esse, tá certo? Então, vai ser 0 vezes E1, agora eu vou pegar menos o E2, vou multiplicar esse vezes esse, menos esse vezes esse, então vai dar 0. E agora eu vou fazer o E3 multiplicando o quê? Esse vezes esse, e é 1 menos esse vezes esse, que é 1. Então, no total vai dar 0 é 1, menos 0 é 2, mais 1 é 3, ou seja, vai dar o vetor E3, que tem coordenadas 0, 0, 1. Tá bom? Vamos fazer outro aqui, né? Ó, agora eu vou fazer o E2 produto E1, tá bom? Então, o que é? Det, copia a primeira linha, E1, E2,
é 3, essa linha é invariante. Tá? Então, agora eu coloco E2, né? Veja que a ordem é importante, vocês já vão ver, né? E2 é o vetor de coordenadas 0, 1, 0. E1, 0, 0, 1. Tá? Agora eu vou calcular do outro jeito ali para vocês verem. Pra vocês, talvez, tem gente que está mais acostumado com esse segundo jeito que eu vou explicar aqui, né? Então, a gente coloca, copia, E1, 0, 0. E2, 1, 0. Tá? Então, o que a gente faz, né? Multiplica isso aqui do jeito positivo. Então, vai dar E1 vezes 1. Então, vai dar E1. Perdão, aqui eu escrevi mal, tá, pessoal? Deixa eu ajeitar isso um pouquinho. Aqui eu quero E2, que é 0, 1, 0. E aqui eu quero E1. E1 é 1, 0, 0. Tá errado aqui, então. Deixa eu ajeitar. 0, E1, 0, 1. E1, 0, 1 aqui. Tá? E2, 1, 0. Tá certo. Agora sim. Então, ajeitando aqui, vai ficar o quê? Calma aí. Ó, vai dar esse vezes 0. Então, vai dar 0 é 1. Vai dar 0 é 2. Vai dar 0 é 3. Menos agora no sentido contrário, né? Menos 0 é 2. 0 é 1. E agora, menos é 3. Ou seja, o total ficou aqui, né? Deu todo mundo 0, exceto esse último, né? Menos é 3. Certo? Então, vocês vejam, né? Uma curiosidade aqui, que esse produto, quando a gente faz na ordem trocada, né? Faz E1, produto E2, e faz E2, produto E1, o resultado aqui deu diferente, né? Tá? Deu o vetor menos E3, que é 0,0, menos 1. Tá bom? O sinal deu trocado. Tá? Agora vamos fazer um terceiro exemplo, que é o produto dos vetores 1, 2 e 3 com 2, 4 e 6. Tá? Calcular esse exemplo. Então, isso aqui vai ser, como antes, determinante de E1, E2, E3. E aqui vai dar 1, 2, 3 e 2, 4, 6. Então, aqui eu vou fazer o cálculo. Tá? Como que a gente faz, né? De novo, né? A gente pode fazer E1, né? Então, apaga isso e calcula o determinante dessa matriz, né? Vai dar 2 vezes 6 menos 3 vezes 4. Tá? Então, deu 12 menos 12. 0. Agora a gente coloca menos o E2, multiplicando. Ó, agora apaga essa coluna e essa linha, vai dar 1 e calcula o determinante. Vai dar 1 vezes 6 menos 3 vezes 2, ou seja, é 6 menos 6 que é 0. E finalmente é 3, multiplicando, ó, agora apaga essa e apaga essa. Vai dar 1 vezes 4 menos 2 vezes 2, ou seja, 0. Então, o resultado que deu aqui, né, deu o vetor 0. Por que não é o número 0, né? Porque a gente está fazendo uma soma de vetores, né? O resultado aqui tem que ser um vetor, tá bom? Finalmente, vamos fazer mais um exemplo D, né? Tá? Que é o produto dos vetores 1, 2, 0 com 3, 7 e menos 1. Tá bem? Então, novamente aqui, a gente faz um determinante. Primeira linha é invariante. E1, E2, E3. E vou colocar aqui, né, as coordenadas dos meus vetores na ordem. 1, 2, 0 e 3, 7, 3, 7 e menos 1. E vamos calcular esse determinante. Como que fica? Novamente, né? E1 multiplicando quem, né? Quando eu coloco E1, que eu faço, apago a coluna do E1 e essa primeira linha. Então, vai dar esse vezes esse menos esse vezes esse, ou seja, menos 2.
Agora, quando eu quero a coluna do E2, a do E2 é trocada, né? Então, aparece menos E2, né? Tá? Ela é trocada porque, bom, isso tem a ver com a fórmula do cofator, né? Que eu não vou lembrar agora aqui, mas ela aparece com o sinal de menos no começo já. Então, apaga a coluna do E2 e essa primeira linha. Então, vai dar isso vezes isso, menos 0 vezes 3. Então, 1 vezes menos 1, menos 0 vezes 3 vai dar menos 1. Tá? Então, menos 1 mais E3, que agora a gente apaga a coluna do E3 e essa linha. E faz a conta. Vai dar 3 vezes 7 menos 2 vezes 3. Perdão, 1 vezes 7 menos 2 vezes 3, ou seja, 1. Então, aqui o que aconteceu? A gente vai obter um vetor que tem quais coordenadas, né? Lembra que esse aqui é o vetor 1, 0, 0. Então, eu vou ter menos 2 na primeira entrada. Eu vou ter, ó, aqui, esse aqui é o vetor 0, 1, 0. Então, menos e menos vai dar mais. Então, 1. E aqui eu vou ter uma vez o vetor 0, 0, 1. Então, a gente obteve aqui o vetor de coordenadas menos 2, 1 e 1. Tá bom? Isso termina o exemplo. Bom, pessoal, agora a gente vai falar das propriedades importantes, né, que eu chamei de propriedades centrais do produto vetorial. Tá bom? Tem algumas outras, né, que eu vou optar por não falar, mas essas aqui que eu vou falar são as mais importantes. São 4 propriedades centrais do produto vetorial. Tá bom? A primeira está enunciada aqui, né? Quando a gente faz o produto de 2 vetores, né? Tá? Bom, o resultado dá um vetor. Esse produto vetorial de 2 vetores, o resultado dá um vetor. Tá? E a gente poderia se perguntar, né? Quando que o resultado, né? Essa multiplicação aqui, poderia ser o vetor 0? Bom, a resposta está aqui, né? Isso acontece exatamente quando, né? Ou seja, quando e apenas quando o par UV é dependente, tá bom? Vou te lembrar rapidamente o que significa, né? O par ser dependente significa que um deles, né, é múltiplo do outro, tá? Ou então que os dois vetores são paralelos, tá certo? E bom, como é que isso se explica, né? Isso se explica quando a gente se dá conta, né, de como que é escrito o nosso produto vetorial, né? Ele é o determinante dessa matriz aqui, né? Onde essas duas últimas linhas são as coordenadas dos vetores U e V, tá certo? Então, veja só, né? Se esse determinante aqui dá o vetor 0, né? Significa o quê? Né? Significa que todas as entradas desse vetor resultante, né? Que é o vetor produto vetorial, vão ser 0, tá? Mas esse vetor aqui, né? Det, tem quais coordenadas, né? Lembra? Vão aparecer essa vezes essa, menos essa vezes essa. B, C', menos C', B. CB', perdão. Tá? Mesma coisa aqui, né? Menos a C', menos a linha C. E por fim, aparece a B' menos a linha B. Tá certo? E os dois vetores, como é que a gente relaciona isso com a dependência, né? Então, os dois vetores, eles são dependentes quando e apenas quando, eu lembro, né? Essa matriz aqui, tá? Que tem 3 colunas e 2 linhas, né? Ela tem todos os seus subdeterminantes 2 por 2 iguais a 0, que são exatamente, né, as entradas dessa matriz, desse vetor aqui, tá certo? Então, a história é que se esse resultado aqui, se esse vetor aqui é 0, é porque essas duas linhas aqui são múltiplas, né? Ou seja, o conjunto é dependente e de modo recíproco, tá bom? Ok, aqui a gente tem uma segunda propriedade do produto vetorial, tá? Que, assim, na minha opinião, para o nosso uso no curso, essa aqui é a mais importante de todas, tá? Que o produto vetorial, né? Certo? Imagina só, né? A gente tem dois vetores, vou simbolizar eles aqui por essas duas, o lápis e a caneta, né? E a coisa né? O que essa propriedade está dizendo é que esse produto vetorial é um terceiro vetor,
que a gente produz a partir desses aqui, né, fazendo aquela conta com determinante. E o que está sendo dito é que esse vetor produto vetorial, né, ele é simultaneamente ortogonal ao vetor U e ao vetor V. Tá? Então, ele faz uma coisa assim, né, como se ele tivesse colocado desse jeito. Perpendicular tanto a esse vetor e esse aqui. Ele não está assim, por exemplo, porque se assim ele estaria perpendicular apenas a esse, né? Ele não está assim, porque assim estaria perpendicular apenas a esse daqui. Ele é perpendicular simultaneamente aos dois vetores, ok? Então, essa é uma propriedade geométrica muito importante que faz dele uma ferramenta bem útil, né? E como é que a gente se dá conta disso, né? Como é que a gente vê que eles são, de fato, ortogonais? Por exemplo, vamos ver o U, né? Tá certo? Basta a gente calcular o produto interno dos vetores U produto V com o vetor U, digamos. Tá? Quando nós fizermos com V, vai dar similar, os cálculos vão ser similares. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as coordenadas do meu vetor produto vetorial, que eu já sei quais são, né? A gente já calculou, BC' menos CB', menos AC' menos a' C. E por último, a B' menos a' B. Tá? Essas aqui são as coordenadas da primeira entrada aqui. Tá? E agora, o vetor U tem coordenadas A, B e C. Então, como que a gente calcula aqui o nosso produto interno? Lembra, né? Primeira coordenada com primeira coordenada, mais segunda com segunda, mais terceira com terceira. Então, vamos lá? Então, isso aqui vai ficar, ó, A, que multiplica BC' menos C' menos CB', perdão. Agora eu coloco B multiplicando isso aqui, menos B multiplicando essa do meio, vai ser AC' menos a' C. E agora eu tenho que colocar essa daqui, multiplicando C, né? Então, eu vou colocar C, que multiplica a B' menos a' B, tá bom? E se for verdade esse resultado, né? Que eu estou dizendo, né? Que esse vetor aqui é perpendicular a esse, então o resultado disso aqui, né? Deveria dar zero, lembra? Que dois vetores são ortogonais exatamente quando o produto interno entre eles é zero. Então, vamos lá ver se essas coisas estão funcionando. Por exemplo, ó, ABC' aparece aqui positivo, tá? E aparece aqui negativo, né? ABC'. Então, eu posso cancelar isso com isso. ACB'. Vamos lá. ACB' aparece aqui negativo e aparece lá positivo. Então, dá para cancelar esse com esse. Tá certo? E, finalmente, quem está sobrando ainda, né? Seria menos B. Então, menos e menos mais, né? A linha BC. Então, aqui aparece a linha BC com sinal de menos. Então, cancela e cancela. E, realmente, o resultado dá zero. Tá bom? Então, esses vetores, sim, são perpendiculares, tá? A mesma coisa, de um jeito similar, vai acontecer com esse daqui. Ok, gente, aqui temos a terceira propriedade, tá? Que diz que é possível calcular o módulo do produto vetorial dos vetores U e V a partir de módulo de U, módulo de V, e conhecendo o seno do ângulo, tá? Entre esses dois vetores U e V. Tá? Essa é a terceira propriedade, tá bom? Para ver de onde vem essa propriedade, a gente pode pensar assim, né? Que o U é ABC, tá? E que o V é A', B', C', tá certo? Então, a partir disso, a gente sabe calcular quem é esse produto vetorial aqui, tá bem? E se nós sabemos calcular o produto vetorial, nós sabemos calcular a norma dele, tá bem? E o que acontece? Bom, isso eu vou deixar como exercício para vocês, né? Vocês podem verificar isso. Quando a gente calcula o módulo desse vetor aqui ao quadrado, tá? A gente consegue calcular usando as coordenadas, né? Que a gente calcula a partir das coordenadas dos vetores U e V, tá bem? Então, a gente vai conseguir, vou botar 3 pontinhos para vocês verificarem. Isso aqui vai dar A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, multiplicando A' ao quadrado mais B' ao quadrado mais C' ao quadrado, tá? Menos
a seguinte coisa, né? Menos A linha, B linha, C linha ao quadrado, tá bom? E olhando para isso com um pouco de paciência, a gente reconhece que isso aqui é a norma do vetor U elevado ao quadrado. Esse outro parêntese grandão aqui é a norma do vetor V elevado ao quadrado. E isso que aparece aqui, tá bom? É o produto interno dos vetores U e V. E como está ao quadrado, né? Aparece aqui ao quadrado, tá bem? E agora eu vou usar uma relação, que é a relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado, tá? De qualquer θ. Então aqui vai aparecer, usando a definição do produto interno, né? Vai aparecer um cosseno ao quadrado. Então, vou deixar novamente um par de contas aqui. E a gente vai ver que isso aqui vai dar o módulo de U ao quadrado, vezes o módulo de V ao quadrado, vezes o seno do ângulo θ elevado ao quadrado. Só que aqui eu estou fazendo ao quadrado, né? Então, quando eu tiro essa raiz, eu vou ganhar aqui o produto interno de U por V, é igual, em módulo, né? Vai ser o módulo de U, o módulo de V, e eu teria que colocar aqui, né? O módulo do seno, mas não precisa, né? Não precisa porque o ângulo entre dois vetores é um ângulo entre 0 e 180 e, portanto, o seno nesse intervalo sempre é positivo. Tá? Então, vai aparecer isso aqui, seno de θ, tá bom? Isso verifica aquela relação ali que foi anunciada, tá certo? Então, isso aqui é uma verificação, tá? Tem coisas para completar aqui nesse raciocínio. O que é importante, né? O que é importante é que nós já vimos que esse número aqui da direita, tá? Esse número da direita aqui coincide com a área do paralelogramo, tá? Com lados suportados sobre os vetores U e V, tá bom? Então, note aqui. Então, ou seja, isso dá uma interpretação, né? A interpretação é desse módulo aqui, do módulo do vetor produto vetorial, tá? Então, o produto V, isso é um vetor, tá certo? Quando a gente pega o módulo dele, ele coincide com a área do paralelogramo de lados U e V, ou seja, um paralelogramo assim, né? U, V. Então, a gente está falando dessa área aqui, né? Dessa figura que se forma aqui. Paralelogramo, tá? Então, quando a gente calcula essa área e quando a gente calcula o módulo do vetor produto vetorial, o resultado dá igual. Propriedade importante, interpretação geométrica do módulo desse produto vetorial. Tá, pessoal, aqui então a gente tem a terceira propriedade importante, né? Que quando a gente faz o produto interno do produto vetorial com um determinado vetor, certo? Então tem três vetores na história, né? Tem o vetor U, o vetor V, tá? Daí a partir dos vetores U e V a gente fez o produto vetorial, isso dá um vetor, tá certo? A gente está pegando esse vetor resultado e está fazendo o produto interno desse vetor resultado com o vetor W, tá bom? Então, o que é interessante, né? Que ao calcular fazer essa conta, o resultado dá o determinante dessa matriz, onde aqui aparecem a primeira linha, né? São as coordenadas do vetor U, a segunda do vetor V e a terceira do vetor W, que eu denotei A duas linhas, B duas linhas e C duas linhas. Tá bom? Então, essa é uma propriedade curiosa, né? Talvez. Agora, a coisa mais importante não é exatamente essa, né? Mas é essa que eu procurei aqui ilustrar, né? O desenho não ficou tão bonito, mas a ideia é qual, né?
imagina que a gente tem esses 3 vetores estão no espaço, né? Então, a gente pode colocá-los, né? Todos com mesma origem, né? O mesmo ponto de partida, os representantes. E quando a gente faz isso, em geral, a gente ganha, a gente obtém, né, uma configuração, um canto aqui, né? De uma caixa, tá certo? Essa caixa pode estar um pouco torta, né? Tá? Por 2 razões, um pouco pelo meu desenho, mas na verdade a caixa pode estar um pouco deitada, né? Tá certo? Então é como se aqui embaixo tivesse a tampa digamos, a base da caixa, aqui em cima uma tampa, né? Tá? Então esse lado é paralelo àquele do fundo, essa tampa é paralela a essa base, tá? Esse lado aqui é paralelo a esse e assim vai. Bom, essa é a ideia. Muito bem. Então, a coisa, né? O que a gente quer? O que eu gostaria de chamar a atenção aqui para esse desenho, né? Essa propriedade interessante é assim, né? Imagina só que coisas nós sabemos a respeito disso, né? Veja, se nós fazemos o produto vetorial dos vetores U com V, a gente obtém um vetor, que é o vetor produto vetorial, é claro. Mas uma coisa que nós sabemos a respeito do vetor produto vetorial, tá? É que ele é simultaneamente ortogonal tanto ao vetor U quanto ao vetor V. Então aqui, ó, a gente ganha um vetor vermelho aqui, né? Ortogonal tanto a U quanto a V, tá certo? A U e a V, que é esse cara aqui. Tá? Como que a gente relaciona W, né, com esse vetor aqui? Observa, né? O que eu quero chamar a atenção de vocês é que se nós fazemos a projeção agora do vetor W, que está aqui, sobre o vetor V, projeção ortogonal, né? Tá? De maneira que aqui dê um ângulo de 90 graus, o que a gente tem marcado aqui desse lado? Desse lado a gente vai ter exatamente a altura, H, né? Que é a altura dessa caixa, tá certo? Imagina isso aqui é tridimensional, tá, gente? Então, quer dizer, a altura não está marcada, ela está marcada aqui, né, nessa da frente, tá bom? Então, quando a gente se dá conta disso, veja só que interessante, né? A gente pode fazer o seguinte cálculo. Funciona assim, né? Bom, primeiro vamos calcular essa altura, né? Essa altura é o módulo do vetor projeção do vetor. Esse tamanho aqui, né? Essa altura, tá? É exatamente o vetor projeção. E a gente pode pensar o quê, né? A gente pode calcular essa altura como sendo o módulo do vetor projeção do vetor W, tá? Projeção do vetor W sobre qual vetor? Sobre esse vetor aqui, que é o vetor produto vetorial, o produto V. Tá bom? Agora eu vou usar o quê? Vou usar a fórmula que calcula a projeção. Então, como que funciona? Produto interno de o produto V, ou seja, o vetor sobre o qual nós estamos projetando, pelo vetor que está sendo projetado, tá? E aqui eu vou ter dividido pela norma do vetor que está sendo sobre o qual, estamos projetando, vezes, aqui eu terei que colocar o vetor sobre o qual estamos projetando. Só que lembra que eu estou calculando o módulo, né? Então eu posso colocar o módulo aqui. Eu preciso colocar o módulo aqui também, porque esse número poderia ser negativo. Tá? Então veja que aqui, ó, esse sujeito vai cancelar esse quadrado. Tá bom? Então o que vai ficar? Essa altura, né? Ela vai ter o produto, ela vai ser, né? O tamanho dela vai ser o produto vetorial dos vetores U com V, o produto V, né? Com W. Tá bom? Dividido por esse sujeito aqui. Produto interno de U por V. Produto vetorial, de U por V. Tá bom? E o que é interessante disso? Que a gente poderia, né, olhar para essa caixa aqui e se perguntar pelo volume dessa caixa. Tá certo? Bom, isso aqui é um prisma. Tá bom? Então, o volume desse prisma, né, é o quê?
a área da base vezes a altura, certo? Então, vamos lá. A área da base a gente sabe quanto é, né? Porque veja quem é a base. A base é esse paralelogramo de lados U e V, tá certo? Então, só que a área desse paralelogramo de lados U e V, a gente já sabe que é exatamente pela propriedade 3, né? Tá certo? Do produto vetorial. Isso aqui é a área da base, tá bem? E a altura a gente acabou de calcular, tá aqui. Então, é o produto V com W em módulo, e agora tem que dividir pelo o produto vetorial em módulo, né, de U por W, U por V, perdão. Então, cancela aqui, né? Então, a gente ganha que esse volume, tá certo? É o produto V W, tá bom? Então, existe também uma interpretação geométrica para o produto interno do produto vetorial por um determinado vetor, ok? Esse número que está aqui dentro aqui, ele é especial e merece um nome, né? Tá? Ou seja, é conhecido pelo nome de produto misto, tá bom? Então, definição o produto V W, o resultado disso é um número, tá certo? Porque é o produto interno de dois vetores. E esse número é dito o produto misto, por razões óbvias, né? Veja que aqui a gente está usando o produto interno e está usando o produto vetorial, produto misto de U, V e W. Aí algumas pessoas denotam desse jeito. U, V, W. Tá bem? Então, pessoal, vamos ver um exemplo disso, né? O enunciado é: determine M, um número real, de modo que aqui aparecem 4 pontos, né? Um deles aqui depende de M, tá? De modo que esses 4 pontos sejam tais que o paralelepípedo formado pelos vetores AB, AC e AD, né? Então, determinado por esses caras aqui, tenha volume de 20 unidades. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer é lembrar que o volume de um paralelepípedo, né? Volume igual, como nós acabamos de verificar, né? Tá? Isso aqui é o módulo daquele número que a gente chamou de produto misto dos vetores. Tá bem? Então, vamos lá, né? O que a gente quer, né? Como é que a gente quer que 20, né, seja o produto misto entre os vetores AB, AC e AD. Então, a gente pode fazer assim, né? Produto misto de AB, produto vetorial AC com AD. Também isso aqui é por definição, né? Esse número aqui de dentro é por definição um produto misto, tá? Desses 3 vetores que são que correspondem, né, aos lados do nosso paralelepípedo, né? Como se fosse assim, né? Uma caixa, né? Mais ou menos assim, né? Uma caixa, tá bem? Onde digamos, esse aqui é o vértice A, né? Então, aqui é AB, lá C e aqui D. Tá bom? Essa é a ideia. Então, para fazer isso, bom, a gente já aprendeu a calcular o produto misto, né? Então, para isso a gente precisa determinar quem são esses vetores, né? Então, basta determinar AB. Para isso eu vou usar as coordenadas, né? Final menos inicial. Então, vai ser 2 menos 1, 1. Menos 1, menos 2. Então, vai ser 2 menos 1, que é 1. E menos 4, menos 3, menos 7. Aqui eu vou fazer o AC. Tá bem?
O AC vai ser final menos inicial, né? Então vai ser aqui 0 menos 1 menos 1. Tá? Aqui 2 menos menos 2 mais 4. E 0 menos 3 menos 3. Então AC já está pronto, então agora a gente precisa AD, né? D envolve M, tá? Então aqui que vai entrar o M. Então menos 1, menos 1. Então menos 2. M menos menos 2, então eu tenho M mais 2. E 1 menos 3, então menos 2. Tá certo? Então, dito isso, bom, a gente pode proceder calculando esse produto vetorial, depois fazendo o produto interno, ou então a gente pode fazer aquela observação, né, que está ilustrada lá no começo da propriedade 4 do produto vetorial, que nos diz que, bom, se a gente quer calcular esse produto misto, basta a gente calcular o determinante da matriz cujas coordenadas são os vetores que aparecem aqui, né? Então, é isso que eu vou fazer. Então, a gente precisa calcular o determinante. Tá? Então, eu vou colocar lá, né? AB, AC e AD. Então, vai ser 1 menos 7. Aqui eu vou ter AC menos 1, 4 e menos 3. E, por fim, eu vou ter AD, que é menos 2, M mais 2 e menos 2. Então, vamos fazer essa conta. Isso aqui vai dar o quê, né? 1 multiplicando esse vezes esse, então menos 8, então mais 3m mais 6, certo? Então peguei esse vezes esse menos esse vezes esse, então ficou menos 8, conferindo aqui, né? Menos 8, e aqui esse aqui com sinal negativo para multiplicar desse lado, então vai ser 3 multiplicando m e 3 multiplicando 2, tá certo, né? Então agora, menos 1, menos 1, porque esse do meio vem com sinal trocado, lembra? Então vai ficar, vou cancelar aqui, né? Vai ficar menos 1 vezes menos 2, dá mais 2, tá bom? Menos, o quê? 2 vezes 3, que é 6, então menos 6. E, finalmente, o menos 7, esse vezes esse, então vai ser menos m menos 2, menos esse daqui agora, né? Então vai ser 4 vezes menos 2, menos 8, só que com sinal negativo, mais 8. Então vamos arrumar isso aqui, vamos ver o que vai dar. Tá o resultado aqui. Tá, deixa eu fazer a conta. Então o que fica, né? Vamos organizar aqui, vai ficar menos 8 mais 3m mais 6, que estava lá. Então, aqui ficou menos 4 aqui dentro, né? Com aquele sinal de menos, mais 4. Então, vamos ver aqui, vai ficar 7m. Aqui já vou somar, né? Vai dar menos 6. Não, vai dar mais 6 vezes menos 7. Menos 42. Então, esse determinante todo deu. Vamos lá, vamos fazer a conta aqui. Ficou 10 menos 8 mais 2. Então, 40, é isso? Vamos ver. De novo, 10. Com isso aqui deu mais 2. Mais 2 menos 42 menos 40. E aqui a gente tem 10m. 10m menos 40. Tá certo? Então, veja só, né? A gente está falando aqui que o módulo desse produto misto, então o módulo de 10m menos 40 tem que valer 20, tá? Então 10m menos 40 tem que valer ou mais 20 ou menos 20, tá? O que vai implicar então que 10m vai valer igual, vai ser 60, e nesse caso o m vale 6. Ou então, né, 10m menos 40 vai ser menos 20, né? Então, nesse caso, 10m vai ser igual a 20, tá bom? E, portanto, o m vai valer 2. Então, tem duas possibilidades.
dois possíveis valores de M real, tais que o paralelepípedo, né, com base nos vetores AB, AC e AD, sendo que esse D dependia do M, né, daquele jeito lá, dá 20 unidades. Isso termina o exercício. Tá?